Live, né? Ó, vamos com a primeira notícia aqui sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro anuncia atacante Kenny Arroyo da seleção do Equador. O atacante equatoriano Kenny Arroyo, de 19 anos, foi anunciado nesta terça-feira 2 como novo reforço do Cruzeiro. Ver se tem aqui alguma coisa de definição. Capaz de chave. Espectadores marcados. Aí, sim, o jogador que estava no Besiktas assinou com o time mineiro até novembro de 2029. O negócio gira em torno de 8 milhões de euros, cerca de 50,7 milhões de reais. Né? Segundo o GE, o Cruzeiro deve ficar com a metade dos direitos econômicos do atleta. Né? 19 anos é bem novinho, né? O Arroio é canhoto, né? Mas atua mais pelo lado direito do ataque. Ele já tem 63 jogos como profissional, 2 deles pela seleção de seu país. Né? No clube equatoriano, onde começou a carreira, o atacante fez 39 jogos e deu 9 assistências e anotou 4 gols pelo Besiktas. Né? Ele marcou um gol em 14 partidas. Né? É Arroio Kane, né? É meio campista, Cruzeiro, idade de 19 anos, nasceu no dia 14 de 2 de 2006, bem novinho. Em 2024 jogou no Equador Sub-20, um jogo. No 24, 25 no Besiktas, foram 12 jogos e 2 gols. No Equador Sub-20, em 2025 foram 3 jogos, né? 1 gol e 2 assistências. Em 2025 Besiktas, né? Foi 2 jogos, vamos abençoado, ser vivido abençoado. Então, o reforço do Cruzeiro, eu falei, né? Cruzeiro é novo contrato com o Fabrício Bruno e vai ser vitalício. O Atlético Mineiro prepara a saída de Cuca e abre conversa com o Pedro Caixinha. Né? Cruzeiro anuncia a contratação, que as informações do ex-árbitro Leonardo Garciba entenda a nova função. Né? Memphis entra na mira de 3 clubes europeus, pode deixar o Corinthians em breve. Cruzeiro anuncia a contratação de Sinisterra, né? Atacante do Bournemouth e da Colômbia. Né? Sarmiento, do Brighton, recusa a proposta do Cruzeiro e vai atrás de novo clube da Europa. Né? O Flamengo fez de contratação. Isso aqui é notícia bem. Né? Último dia da janela ao vivo, William do Grêmio e Ederson City. Vamos que falar da janela, último dia da janela. Né? O último dia da janela ao vivo, William no Grêmio e Ederson deixa City mais, né? Depois de termos chegado ao dia final da janela de transferência na Europa, o mercado segue agitado nesta terça-feira 2. O período se encerra no Brasil, na janela, né? Se abriu em 1º de julho para os principais ligas do velho continente e em 10 de julho, né, para o futebol brasileiro. Em junho, clubes de 20 países envolvidos na Copa do Mundo de clubes tiveram período adicional para contratações entre o dia 1º e 10. Né? Confira abaixo as principais notícias sobre os rumores e as negociações. Né? Luiz, seja bem-vindo, Luiz. Né? 2 de setembro, né? 9h30, devolvido. Né? O Santos devolveu o atacante David Washington ao Chelsea. O jogador estava emprestado até o fim da temporada, mas foi liberado para aliviar a folha salarial do time de Neymar. A notícia publicada ontem pelo Diário do Peixe acaba de ser confirmada pelo GE. Seja tudo bem-vindo, pessoal. E a nona, na especulação, o Grêmio está tentando novamente o Grêmio está tentando contratar o meia William, ex-Corinthians e Fula, né? O jogador de 37 anos está livre no mercado. Obrigado por seguir o stream, né? 8h30, oficial, né? O Cruzeiro anuncia atacante Kenny Arroyo, ex-Besiktas. Já falei a notícia. 8h, quase lá, a ESPN informa que o Santos está perto de contratar o zagueiro Alex Duarte, do Spartak Moscou, por 4 milhões de dólares. A parte já trocam minutas, né, de contrato. O italiano Donnarumma, ex-PSG, é o novo goleiro do City. Né? Quando encontrei essa informação, né?
Oficial, Ederson deixou o Manchester City e é o novo goleiro do Fenerbahçe. Compartilha. Bruno, vocês estão me vendo, pessoal, ver mais uma notícia aqui. 1º de setembro, né? Quase lá, o goleiro brasileiro Ederson do Manchester City foi recebido com festa, né, na Turquia antes de ser anunciado como novo reforço do Fenerbahçe do técnico José Mourinho. Obrigado, Bruno. Rumor, né? O meia, o Willian pode estar de saída do Fulham. A ESPN informa que o ex-jogador do Arsenal e Chelsea é o alvo de interesse de clubes do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo árabe. Obrigado. Oficial, Vasco anunciou a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, né, por empréstimo até o final do ano junto ao Galatasaray. Essa outra, né, o atacante argentino Lucas Beltrán, especulado no Flamengo, jogará no Valência por empréstimo vindo da Fiorentina até o final da atual temporada. Lucas Beltrán marcou 6 gols em 47 jogos pela Viola da última temporada. Creuza Alves e Bruno Murilo. O Sevilla, né, anunciou oficial, né, o Sevilla anunciou a contratação por uma temporada do chileno Alexis Sánchez, experiente ex-atacante do Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão. O jogador residiu por muito acordo com o Udinese. O ex-jogador da seleção inglesa, Jamie Vardy, de 38 anos, assinou com o Cremonese, clube recém-promovido à primeira divisão italiana e que venceu suas 2 primeiras partidas da temporada. Vardy assinou um contrato de 1 ano até junho de 2026. Bruno, Marcelinho, é tudo bem-vindo, pessoal. Olha, além de Cuiabano, o Nottingham Forest também anunciou outro lateral esquerdo no último dia de janela. A transferência trata-se do ucraniano Alexander Zinchenko, né, que chega ao Arsenal. Outra oficial também, né? O Manchester United confirmou a chegada do goleiro Seny Lammers, né, que desembarca em Old Trafford para assumir a posição do contestado Onana e Altay Bayindi, né? Outra, né? Bayern de Munique anunciou a contratação por empréstimo do atacante Nicolas Jackson do Chelsea. A transferência subiu no muro após a lesão de Delap do time inglês. Marcelinho, Bruno, Alec. Depois de uma longa novela, o atacante Alexander Isak deixou o Newcastle para ser anunciado oficialmente pelo Liverpool. O meio-campo espanhol Marcos Asensio, fora dos planos do técnico Luiz Henrique, deixou o Paris Saint-Germain e assinou com o Fenerbahçe. Asensio tinha contrato com o PSG até junho de 2016 e em fevereiro foi emprestado ao Aston Villa, clube pelo qual marcou 8 gols em 21 jogos. O Nottingham Forest, Antônio, o Nottingham Forest anunciou a contratação do lateral esquerdo cuiabano do Botafogo, que fechou vínculo por 4 anos. Ele fará acompanhar os ex-companheiros John Jair e Igor Jesus no time da Premier League. Edinaldo é oficial também, né? O meio campo francês Adrien Rabiot do Olympique de Marseille foi anunciado em definitivo pelo Milan. O clube italiano pagou 9 milhões de euros pela transferência, com acordo até o meio de 2018. A presença do jogador no time francês subiu no muro após a colisão com o atacante Jonathan Rowe, né, na rodada de estreia da Ligue 1. Gostou, né? Agora já arrumou, né? O atacante brasileiro Kelvin do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está prestes a ser anunciado pelo Fulham. Informa Fabrício Romano. O Sporting tentou atravessar o negócio sem sucesso. Né? Fabinho Lúcio. Né? O atacante equatoriano Kenny Arroyo do Besiktas desembarcou em Belo Horizonte para fechar exames médicos e assinar com o Cruzeiro. Outro oficial, né? O Arsenal anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Pierro Incampier do Bayer Leverkusen. Ao final do empréstimo, o Arsenal poderá adquirir o jogador por aproximadamente 45 milhões de libras. Né? Obrigado, pessoal. Apesar das boas chances envolvendo sua contratação pelo Liverpool, com direito
a exames médicos realizados o zagueiro Mark Guehi, né? O Guehi deve seguir no Crystal Palace, informa David Ornstein. O clube de Londres não encontrou substituto para o seu lugar preferido, né? Preferindo cancelar o negócio. Oficial, né? O atacante Antony foi confirmado como novo reforço do Betis, né? Time que defendeu na última temporada por empréstimo. Cedido pelo Manchester United, o jogador agora chega em definitivo ao clube de Sevilha, né? O Almeria da Espanha confirmou a chegada de Thales, né? Atacante de 20 anos, revelado pelo Palmeiras, né? O jogador chega em definitivo firmando o contrato até 2031. Outro oficial, né, o Napoli anunciou a contratação do atacante Rasmus Højlund, né, do Manchester United. Por empréstimo, com a obrigação de compra, ele marcou 26 gols em 95 partidas pelo Red Devils. O Betis, né, outra quase lá, né, o Betis prepara em instante o anúncio do atacante brasileiro Antony. Ele deve chegar em definitivo, se despedindo de ver do Manchester United. O jogador defendeu com sucesso o time espanhol na última temporada por empréstimo. Opa! Não tem nem o nome, né? Opa, hein? Olha, quase lá, o jornalista Fabrício Romano indica a contratação do meio campo Ilkay Gundogan do Manchester City pelo Galatasaray. O Lino, né? Oficial, né? O Fortaleza anunciou seu segundo reforço, né? E sua segunda saída em poucas horas nesta movimentada segunda-feira. Rumor, né? Segundo o jornalista Ben Jacobs, né? O empréstimo do zagueiro brasileiro Igor Júlio do Brighton para o Crystal Palace não avançou e o defensor optou por se transferir para o West Ham em uma decisão surpreendente, né? Outro oficial, né? O meio campo, Kevin Andrade, né, deixa o Fortaleza para vestir a camisa do Maccabi Tel Aviv de Israel. O Leão do PC vendeu 60% dos direitos econômicos do jogador por 1,8 milhões de dólares, né, pertencendo com 40% dos direitos do atleta. Kevin Andrade, eita Kevin Andrade. Oficial, né, o Fortaleza contratou o meio campo Lucas Crispim, em definitivo até 31 de junho de 2016, junto ao Buriram United da Tailândia, né? Aí tava para aquele lado ali, né? Oficial também, né? O Atlético de Madrid anunciou a contratação do atacante Nicolas Gonçalves. O jogador chega emprestado pela Juventus por 1 ano com uma opção de compra obrigatória caso ele cumpra a determinação ou determinados objetivos. Lino Harrison. Oficial também, né? O Fortaleza confirma a transferência do zagueiro Gustavo Mancha no Olympiacos, né? Ao Olympiacos da Grécia. O clube cearense vendeu 80% do direito econômico do jogador por 4,5 milhões de euros, bilhões podendo adquirir mais 500 mil de euros em bonificações. O tricolor permanece com 20% do direito econômico do atleta. Quase lá também, né? O futuro do atacante Jadon Sancho, né? Tem tudo para ser o Aston Villa. Ele chegará por empréstimo cedido pelo Manchester United. Informa Fabrício Romano. O jogador atuou por Borussia Dortmund e Chelsea nas últimas temporadas, também emprestado, né? Alisson. Quase lá também, né? O meu campo, Fermin Lopes, continuará no Barcelona, apesar do interesse do Chelsea, né? O Chelsea anunciou a contratação por empréstimo do meio campo Facundo Bonamonte, né, do Brighton. O jogador de 20 anos passou a última temporada emprestado ao Leicester, né? Rumor, né? O zagueiro Mark Guehi no Crystal Palace está de malas pronta para o Liverpool, informa David Ornstein. O acordo é de 35 milhões de euros por um acordo de 5 anos assim que o jogador for aprovado nos exames médicos. Outro oficial, né? O São Paulo anunciou a contratação do lateral direito Mailton, que estava no Chapecoense e pertence ao Metalist da Ucrânia. O jogador firmou vínculo com o tricolor até o fim de 2027. Jean Boeck. Especulação. O jornalista Germán Garcia Nova Ogrova crava a ida do atacante chileno Alex Sanches para o Sevilha sem custo vindo da Udinese, né? Ayala, obrigado Ayala, Holanda, né?
Rumor, né? De acordo com a imprensa inglesa, o Newcastle chegou a acordo para a contratação de Ioane Wissa, né? Atacante do Brentford, por 64 milhões de euros. Wissa marcou 45 gols em 137 jogos da Premier League pelo Brentford. Rumor também, depois de uma disputa indireta com Emiliano Martinez do Aston Villa, o goleiro belga Seny Lammers parece ter sido o novo escolhido para assumir a vaga do Manchester United. O The Athletic informa que o Red Devils, né, deve pagar 21 milhões de euros mais bônus pelo jogador do Antuérpia. Especulação: atacante Radal Kolo Muani, que pertence ao PSG, tem tudo para reforçar o Tottenham por empréstimo, sem a opção de compra. A informação é de David Osten. Ele defendeu a Juventus por empréstimo na última temporada. Rumor: o Atlético Mineiro, né, tem negociações avançadas para contratar o técnico argentino Martín Anselmi, que teve seu último trabalho no Porto. A informação é do jornalista Guilherme Frossart. Né? Quase lá, o zagueiro brasileiro Igor Júlio, né, está próximo de concretizar sua saída do Brighton para defender o Crystal Palace. O mineiro de bom sucesso deverá ser emprestado com opção de compra. As informações são de Fabrício Romano. Oficial: o técnico Erik ten Hag, ex-Manchester United, foi demitido do Bayer Leverkusen. A demissão foi tomada após apenas 3 jogos. O holandês chegou ao clube alemão em substituição a Xabi Alonso, que deixou com o Real Madrid. Quem será o próximo técnico? Quase lá, né? Donnarumma está próximo de ser anunciado como o novo goleiro do Manchester City. Segundo Fabrício Romano, o italiano fará exames e assinará em acordo de longo termo com a agremiação inglesa, definindo seu destino após saída do PSG. Ondijk e Luiz do Grau, né? Eita. Quase lá também, Antony possui acordo afirmado para voltar ao Betis desta feita em definitivo. O jogador, de acordo com Fabrício Romano, é aguardado em Sevilha para exames médicos e assinatura de contrato. O clube espanhol deverá pagar 22 milhões de euros a uma taxa de 3 milhões de euros ao United, que ainda tem 50% do direito com uma futura venda do atleta brasileiro. Sistema. Quase lá, o goleiro brasileiro Ederson possuía um acordo verbal com o Fenerbahçe, abrindo caminho para a chegada de Donnarumma ao Manchester City. O negócio, segundo Fabrício Romano, está estimado em 14 milhões de euros. 31 de agosto, confirmado. Né? O Liverpool fechou a contratação de Alex Isak do Manchester e crava Fabrício Romano. O atacante sueco será o reforço mais caro da história da Premier League, 130 milhões de libras, 955 milhões de reais. Confirmado, Adrien Rabiot é o novo reforço do Milan. O clube italiano vai pagar 10 milhões de euros, 63,6 milhões de reais ao Olympique de Marselha pelo meio francês de 30 anos, que assinará por 4 temporadas. Eita, o Rabiot. Melo não vai desistir da contratação de aí confirmou. O Marco Asensio vai trocar o PSG pelo Fenerbahçe da Turquia. O acordo está fechado entre as partes, segundo o jornalista Santiago Ona do Fute Mercato. Eita. Confirmado também, o zagueiro Diego Carlos deixou o Fenerbahçe e assinou o contrato com o Como da Itália. Informa Fabrício Romano, o brasileiro de 32 anos tem uma convocação para a seleção brasileira em 2020 e foi campeão olímpico em 2021. Quase lá também, o Santos acertou a contratação de Lautaro Dias do Cruzeiro e garante atacante argentino será emprestado ao Peixe por 1 ano. Eita. Especulação, né? O São Paulo avançou na negociação para contratar Marcos Leonardo do Al Hilal. Foi emprestado ao fim de 2025 fora da lista de inscrito para a Liga Saudita. O atacante brasileiro busca um novo destino. A informação
É da ESPN, né? Mas rapaz, eita. A especulação, né? O Manchester United negocia a contratação do goleiro Emiliano Martinez, né? Do Aston Villa. Crava Fabrício Romano, os Red Devils tinha como plano ao belga Lames do Royal Antwerp, mas o nome do argentino surge com força na meta final da janela. Fenerbahçe... por enquanto eu vou esse aqui mesmo. Ver se tem outras informações aqui importantes. Sistema. Goleiro da seleção brasileira é anunciado, né, na Turquia. Né? Gigante da Série A são o Vasco. Né? Gigante da Série A acerta a venda de lateral. Premier League tem transferência recorde. Já é brasileiro anunciado por clube da Espanha. Né? Jogador da seleção define futuro no último. Clube da Série A anunciado duas saídas. Né? É o Fortaleza. O Fortaleza anunciou a saída de quem? Você vive, vocês todos vivem, pessoal. Ela tá com 4 minutos de live, cadê? 21 minutos. Né? O Fortaleza anunciou duas saídas e duas chegadas à véspera do último dia de janela. A proximidade do último dia da janela de transferência nesta terça-feira, 2 de fevereiro, fez o Fortaleza se movimentar ao mercado nos últimos dois sentidos. Nesta segunda-feira, primeiro, o Lion anunciou duas saídas e outras duas chegadas. O clube acumulou a venda de 80% dos direitos do zagueiro Gustavo Mancha, ao Olympiacos da Grécia, por 4,5 milhões de euros, cerca de 28 milhões. O Leão do PC ficará com 20% do passe para uma negociação futura e ainda pode faturar 500 mil euros de bonificações em caso de cumprimento de meta. Gustavo Mancha, de 21 anos, chegou ao clube nordestino na temporada passada. Inicialmente para integrar o time sub-20, o anterior ele estava integrado à categoria menores do Palmeiras. O bom desempenho, né, da base o fez ser integrado ao time principal neste ano. Foram 23 partidas na equipe profissional do Leão do PC. Apesar da perda do jovem atleta, Renato Paiva ainda possui 5 opções para o sistema defensivo: Kusevich, Brites, Gaston Ávila, Lucas Gasal e Cristóvão, esse ano do Sub-20. Né? Esse último é do Sub-20. Né? Que também deixa o clube é o meio venezuelano Kevin Andrade. Ele foi negociado com o Maccabi Tel Aviv de Israel. O Leão do PC vendeu 60% do direito econômico do jogador por 1,8 milhão de dólares, né? permanecendo com 40% do direito do atleta. Reforço. No comando das saídas, né? Na contramão das saídas, reforços foram confirmados para compensar a perda do elenco. No elenco, né? O meio campo, Lucas Crispim retorna ao Fortaleza. Ele chega do Buriram United da Tailândia. O clube firmou o vínculo com o jogador definitivo até 31 de junho de 2026. Crispim defendeu o Lion entre 2021 e 2023, entrando em campo em 128 jogos, fazendo 9 gols e dando 17 assistências. Eu vou ler isso aí, misto, pessoal. Ver se parece alguma novidade aqui. Fortaleza anuncia a contratação de Kaique, ex-Botafogo, e Lucas Gasal do Atlético Goianiense. Santos anuncia a contratação de Voivoda, né, técnico do ex-técnico do Fortaleza. Fortaleza fecha com Pablo Roberto, meio avaliado por Rubem Amorim no Sporting. Fortaleza anunciado tudo isso aí, né? Eu falei. Liverpool contrata Isaac, né? Cuiabá anunciado pelo Forest e se junta a Igor Jesus. Futebol Alexander Anthony é anunciado em definitivo no Betis. Né?
Mailton, no São Paulo, lateral com 16 participações em gols, é anunciado em 2017, até 2017. Né? Palmeiras oficializa a transferência de Tales, cria da base para o Almeria da Espanha. E Ederson deixou o City após 8 anos, é anunciado pelo Fenerbahçe. Vasco anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Só isso, né, pessoal? Aqui outra informação aqui para mim. Joia brasileiro anunciado em clube da Espanha. Outra aqui é... City confirma o futuro de Ederson é anunciado. Donnarumma em Manchester City confirmado. City bate o martelo sobre a oferta. Assim de Gundogan. Vamos ver lá agora. Vou comer alguma coisa. Né? Eric tá 4 minutos já de live, tá com 26 minutos. Programa de recompensa de live, detalhes, cadê detalhes aqui, né? A FIFA chega ao grande Comari a seleção brasileira com elenco. Né? 10 maiores transferências da Europa movimentaram de 5,4 milhões, veja a lista. Né? Ver aqui se eu posso... Cadê? Duração da live... Novos seguidores único, 1. Em 27 minutos. Último dia de janela. Já nas ligas, o último dia da janela aberta para o futebol brasileiro, né? Já nas principais ligas da Europa, ele se fechou, mas ainda dá a clube anunciando contratações do velho continente. Né? Velho conhecido para o São Paulo. São Paulo negociou o retorno de Emiliano Rigoni, do Leão do México. O atacante é um pedido do técnico Hernan Crespo. A informação é do repórter Eduardo Afonso, da ESPN. O argentino defendeu o tricolor em 2021 ao anos, né? O argentino defendeu o tricolor em 2021, ano que o treinador estava no clube. Após 32 anos, ele soma um gol, uma assistência em 18 jogos nesta temporada. Esta negociação não tem relação com Marcos Leonardo, ou seja, os dois podem chegar juntos. Hein? Nada jeito, a Botafogo recebe um não do Al-Ain pelo lateral Eric Menezes. A informação é do GE Globo. O ex-jogador do Internacional é titular do clube árabe que não deseja sua saída. O Santos encerrou o empréstimo de David Washington e devolveu ao Chelsea. A informação do GE Globo. O principal motivo seria o alto salário do atacante da Baixada Santista. O Cruzeiro anunciou o arroio do Besiktas. De volta ao Brasil, o meu atacante William está perto de retornar ao futebol brasileiro. O Grêmio fez uma proposta oficial e resta apenas uma assinatura dele. A informação é do repórter André Renan. Chelsea, né? Inicialmente o jogador não queria voltar ao Brasil, mas foi seduzido pelo projeto de Marcelo Marques. Né? O vínculo com o Imortal será até o fim de 2016, com a opção de renovação por mais um ano. Oficial, Manchester City anunciou a contratação de Gianluigi Donnarumma, do PSG. O goleiro de 26 anos custou 30 milhões de euros e 190 milhões de reais aos Citizens. Ele estava no último ano de contrato e se desentendeu com os franceses. Eita. Por outro lado, né, o clube inglês anunciou a saída de Ederson para o Fenerbahçe. A transferência ficou na casa das 12 milhões de libras, 87 milhões de reais. Manuel Arcanjo é o novo reforço da Inter de Milão. O zagueiro suíço foi emprestado pelo Manchester City até o fim da temporada. Ele custou 2 milhões de euros, 12 milhões e ainda a opção de compra em 15 milhões de euros, 95 milhões de reais. Obrigado, pessoal. KM7, né?
Último dia de alvo do Botafogo não vai ao esporte por atraso de 1 minuto, entenda. Então, Ancelotti não pode repetir a escalação na seleção. As opções oficial, o City confirma a saída de Ederson, o novo goleiro do Fenerbahçe. Entenda como a data FIFA pode ser triunfo para o início de Vojvoda no Santos. Então, demitido após 3 jogos, Ten Hag critica a Leverkusen decisão sem precedente. Terça, a Série B e Marta em 2 campos. Hoje tem jogo da Série B. Corinthians instaura a apuração interna após descobrir venda de 30% de Pedro em tenda. Janela fechou. Os 10 melhores negócios chegadas e saída do... Foi ontem, né? Ver se tem alguma notícia aqui importante, né? Confira o top 10 de reforço mais caro da temporada no futebol brasileiro. Inter acerta a venda de Wesley para o Qatar por 54 milhões. Não passa nada aí. Éder Militão ostenta incrível marca no Real Madrid. Luiz Abraão, seja bem-vindo, Luiz Abraão. Samuel Nas. O Atlético proíbe adereços ligados à torcida. Os fanáticos por 3 jogos na Arena da Baixada. Veja o que o Atlético ainda busca na reta final da janela. O que é que ele pode contratar? Cadê? Atlético Paranaense, né? O Atlético tenta agir rápido, faltando menos de 48 horas para o fechamento. Foi publicado quando? Às 15h37 de ontem. O fechamento da janela da transferência, os alvos são o zagueiro, um volante. Os alvos são um zagueiro e um volante, ambos brasileiros para as posições, visivelmente carente no elenco antes do início da janela. A apuração da Atlético é de que as possibilidades do zagueiro e o volante brasileiro, o nome de David Braz parece como uma opção não confirmada, já que o zagueiro esteve com o presidente Mário Celso Petralha na Arena da Baixada na derrota para o Corinthians pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira, 27/8. E outra aqui. O último nome do volante sondado foi o de Ronaldo, do Internacional. Sem espaço no Colorado, o jogador está na pauta do Atlético na escolha do jogador para a posição mais carente do elenco. A informação inicial é do canal 3 Pontos. O David Braz está sem clube desde 31 de julho, quando deixou o Mirassol aos 38 anos. Braz não disputa uma partida desde o dia 8 de fevereiro. Em vitória sobre o Noroeste no Paulistão em 2024, disputou a Série B pelo Goiás. Por lá atuou em 25 partidas, sendo 21 por Série B e 4 pela Copa do Brasil. Diferente de todos os nomes, né, trazido da janela, o foco agora é em contratar o brasileiro na janela, que abriu no dia 10 de julho. O Atlético trouxe 6 reforços: os 2 zagueiros Teiran Aguirre, o lateral direito Benavides, o volante Alan Ricardo, o ponta Esteve Mendonça, né? E o atacante Kevin Viveiros. O Davi Helman. É isso aí. Vamos ver outra informação. O total está fechado com os gols. Abel Ferreira está a uma vitória de atingir marca inédita pelo Palmeiras. Eita. O Fenerbahçe anuncia Marco Ascenso, né? Tetracampeão da Champions. Foi 4 vezes campeão. Eita. Lindelof, né? Tem novo clube no futebol inglês. DW. Tem outra informação que possa passar aqui para onde encerrar a live, né, pessoal? Completou 2K ainda. WMX, né? O reforço contra a conta do Bayern de Munique, né? Donnarumma chega para substituir Ederson no City e mais no mercado, né? Cruzeiro fecha a chegada de Arroio, promessa equatoriana por mais de... Willian, ex-Corinthians e Chelsea, está perto de reforçar o Grêmio há 2 horas. Demitido após 3 jogos,
Aí Terraga Leverkusen, decisão sem precedentes, né? Oficial Gigi Donnarumma é o novo goleiro do City, né? Inter acerta a venda de Wesley para o Al Rayyan do Catar. Após quase uma década, Ederson deixou o City e reforça o Fenerbahçe, né? Com um tempo para cada, Ferroviário e Cuiabá empatam na Série B. Chapecoense e Vila Nova empatam em duelo elétrico na Série B. Alvo do Flamengo, Lucas Beltrán, é anunciado pelo Valência. Presta a confirmar Ederson Fenerbahçe e empresta o goleiro ao Girona. Ex-Esporte Pedro Lima vai jogar no Porto. Pedro Lima vai jogar no Porto. Eita. Após bater o pé, Nicolas Jackson é confirmado pelo Bayern. Internacional empresta Pavard para o Marseille. Ben Chilwell deixa o Chelsea e assina em definitivo com o Strasbourg. Leibs, James White assina com o Cremonese, Nottingham Forest. Depois de Anthony, Betis anuncia a contratação de Amrabat. Após desistir de Bo Martinez, o United anuncia Seny Lammers, né? Openda é o novo atacante da Juventus. Openda. Wiz é o novo 9 do Newcastle. Carlos Cuesta reforça a defesa do Vasco. Xandro Sancho assina com o Aston Villa com novo empréstimo. Revelado no PSG e Coné, reforço do Paris FC. Ex-Palmeiras Kelvin assina pelo Fulham. Chukwueze também é reforço. Liverpool embolou, deixa o Mônaco em troca de clube na Ligue 1. Embolou. Júlia Weg substitui Eike Fernandes no futebol árabe. Volante Charles reforça o Operário. Shermit deixa o Everton e se transfere para o Rangers. Atacante de Kosovo reforça a Juventus. De Kosovo. Milan contrata jovem zagueiro alemão de 19 anos. Sem convencer Jackson, Chelsea traz de volta Mark Gill. Porto contrata zagueiro do Arsenal. Como anuncia a contratação de Diego Carlos. Al Ahly confirma a compra de Matheus Gonçalves e cria do Flamengo. Arsenal anuncia a contratação de Icampier. Sem espaço no Arsenal, o Fábio Vieira é emprestado ao Hamburgo. Conrad Arden deixa o Sport e reforça o RB Leipzig. PSG empresta Colomboani ao Tottenham. Lateral da Sanders reforça o Sunderland. Quem é esse? Carlos Soler encerra a passagem pelo PSG e retorna ao futebol espanhol. Rabiot volta à Itália para defender o Milan. Após negociações frustradas com o Milan, Victor Boniface troca o Leverkusen. Promessa francesa para a zaga reforça o francês. Betis confirma a contratação de Anthony. Sem deslanchar, o United Rasmus Højlund reforça o Napoli. Fenerbahçe chega a acordo com o PSG e anuncia a contratação de Asensio. Thales deixa o Palmeiras e é anunciado pelo Almeria. O Lille anuncia o primeiro indonésio da história da Ligue 1. Quem é esse dele? O Lille anunciou a contratação do primeiro jogador indonésio, né, da Ligue 1, da história da Ligue 1. O defensor Calvin Verdonk, né, chega à NEC da Holanda e assina até 2028. Verdonk, na verdade, nasceu em Dordrecht, na Holanda, mas tem dupla nacionalidade indonésia por conta do pai, né? Apesar de ter jogado nas seleções de base da Holanda, escolheu defender a seleção principal da Indonésia, onde foi treinado por Patrick Kluivert. Né? Marcelo Freitas, 219, sempre vindo Barcelona. O lateral esquerdo tem 28 anos e fez carreira na Holanda. Começou no Feyenoord e defendeu ainda o Twente. Teve rápida passagem pelo Famalicão em Portugal antes de atuar pelo NEC. O Lyon aposta em centroavante uruguaio como reposição para o ataque. Né?
Albu se reforça com a promessa do Arsenal. Zaniolo retorna à Itália para atuar na Udinese. Fortaleza confirma a venda de Kelvin ao Maccabi Tel Aviv. Mikal Tardice troca o Lyon pelo Villarreal. Musa troca o Milan pela Atalanta. Fortaleza anuncia retorno de Lucas Crispim. Em crise, Atlético busca reforço para o ataque na Juventus. El Canoso vai jogar a Bundesliga. El Canoso. Que Fernandes assina pelo Leverkusen. Emerson Palmieri reforça o Marcelo. Pintinho Pio. Girona garante a chegada do artilheiro do campeonato ucraniano. Gustavo Machel, anunciado o gigante do futebol grego, né? Foi anunciado pelo Olympiacos da Grécia. Né? Chelsea anuncia mais uma jovem promessa argentina. Promessa argentina, né? Pintinho Pio. Leverkusen demite. Isso aqui eu falei já, né, pessoal? Que tá 4 minutos já para 41 minutos. Campeão da Champions. Andrés Pereira é o último reforço do Palmeiras. Essa notícia que é, né? O Pedro é o novo atacante da Juventus. Né? E esse atacante do Kosovo? Após a saída confirmada de Colomboani, né? E a Nicolas Gonzalez, né? E a Juventus anunciou um novo reforço para o ataque. A velha senhora confirmou a chegada de Endo Zegrova, né? Zegrova, que pertencia ao Lille. O atacante estava na 4ª temporada na Ligue 1 com a camisa do Lille. Durante o período, Zegrova fez 107 partidas pelo clube francês, 26 gols e 17 assistências. Além de atuar na seleção, Zegrova passou por Basel, na Suíça, e Genk, na Bélgica. O novo reforço chega para ser uma opção pelas pontas para Igor Tudor. Nascido na Alemanha, o jogador tem dupla nacionalidade e defende a seleção de Kosovo. Apesar de apenas 26 anos, o atacante soma 46 jogos pela sua seleção. Jonathan David marca em estreia pela Juventus. Em crise, a Atlético que busca reforço para o ataque na Juventus. Né? O Atlético de Madrid. O Lance reforça com o atacante do Bayern de Munique. Quem é o atacante? Né? Do Bayern de Munique. Novidade para o Fulham, né? Comandado por Marcos Silva, que decidiu adquirir Diona Kuzi Assari, né? Por empréstimo, o valor da opção da compra não foi revelado. O atacante sueco, atualmente com 18 anos, terá mais uma experiência no futebol europeu, após ter jogado na Suécia e na Alemanha. Apesar de pouca idade, o atacante sueco já realizou 2 jogos pela equipe principal do Bayern de Munique. Antes disso, vale lembrar, passou pelo Bromar Karna e AIK, onde se destacou consistentemente. Esse tem outro aqui. Raulzinho. Após o imbróglio, o Chelsea empresta Nicolas Jackson ao Bayern. O atacante senegalês troca o Chelsea pelo Bayern de Munique. Quem é o atacante senegalês? É o Nicolas Jackson. O acordo prevê empréstimo inicial de 16,5 milhões de euros, mas com cláusula obrigatória de compra fixada do atacante em 65 milhões de euros, 416 milhões de reais. Detalhe que foi decisivo para a conclusão da negociação. Jackson já tem contrato encaminhado para permanecer em definitivo no clube alemão. Raulzinho, Tobedit e Pintinho Pio. Né? Contratado junto ao Villarreal em 2022 por 37 milhões de euros, Jackson marcou 13 gols em 37 partidas na última temporada.
Outra aqui. O Mônaco vence Estrasburgo com gol nos acréscimos. Assista. Cadê outra aqui? Situação de Jair pode forçar o Vasco a voltar ao mercado por um reforço. Eita. O Vasco apresenta novo plano de recuperação com mudança crucial para os credores. Né? Mais de 40 milhões. Confira detalhes de contrato de Cuesta com o Vasco. Né? Com o Vasco. Ex-Sport Pedro Lima vai jogar no Porto. Né? Diniz explica a demora para mexer no Vasco no segundo tempo. Né? Jogador do Vasco dispara contra a arbitragem de Rafael Kraus em vitória sobre o Sport. Vem para a vitória. Donnarumma chega para substituir Ederson e no City, mas no mercado. Eu acho que essa cena de cena com o Jalucci, Donnarumma é o novo reforço dos. É só isso que eu queria falar aqui para você, pessoal. Já que eu fiz. Vai ser